Bom dia, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Nós estamos mais uma vez no nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques e é muito bom ter você aqui. Nós estamos nessa semana de Páscoa falando esses dias, lendo alguns textos da última semana de Jesus aqui, antes da crucificação. E hoje nós chegamos à sexta-feira, conhecida Sexta-feira da Paixão de Cristo. Olha só, mas eu quero começar agradecendo ao Senhor pela vida, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez, nesse dia tão abençoado por Deus. Agradecer a Deus pela noite que nós passamos, agradecer a Deus por esse lindo amanhecer, pela alegria de servir ao Senhor, pela alegria da nossa salvação. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito para conosco. Senhor, continua nos abençoando nesse dia. Abençoe a vida de cada uma pessoa que está comigo nesse devocional. Abençoa, Senhor, dando respostas, dando saúde, dando alegria. Senhor, enche com a Tua graça a cada um das pessoas que está comigo aqui agora. Senhor, protege, guarda, dá-nos um dia na Tua presença mais uma vez. E aí nós vamos ler hoje, meditar, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, a partir do versículo 11, quando vai falar que Jesus é levado perante Pilatos. Mas nós falamos a respeito quando Jesus ele celebra a Páscoa com seus discípulos, quando ele fala da traição, e que um daqueles que está ali com ele vai traí-lo, e Judas é quem traz Jesus. Nós conhecemos já essa história, e depois da traição, depois da prisão, depois da disseção dos falsos testemunhos, depois da condenação, depois dos açoites, depois de todo esse sofrimento, depois das zombarias, tudo isso Jesus sofreu por mim e sofreu por você. Exigiram que Jesus carregasse uma cruz até o lugar chamado Caveira, o lugar onde crucificaram com outros presos. Jesus, ele é obrigado a carregar uma cruz. E ele carrega aquela cruz com o peso dos nossos pecados. Mas ele não reclama. Ele não se nega àquilo. Ele poderia fazer isso, não poderia? Mas ele vai cumprir todo o propósito, toda a sua missão. E hoje é um dia quieto, calado, onde pouco se ouve som alto, gritaria. Interessante. Um dia eu parei e fiquei prestando atenção a isso. Que a Sexta-feira da Paixão era um dia calmo, um dia quieto. E aí eu parei e pensei, meu Deus, por que isso? E aí eu comecei a meditar. Como pesa, mas como nos alegra também. Nos alegra em saber que Jesus estava ali naquele dia, mesmo sofrendo. Ele sabia que ele ia passar por tudo isso, mas o amor de Jesus foi tão grande, e é tão grande, que ele dá a sua própria vida. Ele sofre os açoites que eu e você deveríamos ter, mas ele leva com ele, na cruz do Calvário, os nossos pecados. Ele paga a nossa conta. Ele paga com uma moeda de um valor que não tem como calcular, o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E aí a gente vai ler aqui, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11 diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você, tá certo assim? E o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes.
E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, lembra que eles queriam prender Jesus no dia da Páscoa? Disse-lhe Pilatos, então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. E aqui conta-se a história desse outro preso chamado Barrabás, que a multidão, talvez aquela mesma multidão que aclamou Jesus quando entrou em Jerusalém, aquele mesmo estavam ali agora, gritando por outras coisas. Quem sabe, no meio daquela multidão não tinha tantos quantos haviam sido abençoados por Jesus com curas, com milagres. A gente não sabe. Mas a verdade é que aquela multidão escolheu que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. Mas tudo estava no plano do Deus Todo-Poderoso, que rege toda a terra. E aí, o versículo 22 desse capítulo 27 de Mateus diz: Disse-lhe, pois, Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então, Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E aqui conta a crucificação de Jesus. E Jesus, ele é crucificado. Mas lembra que Jesus disse aos seus discípulos, eu vou ser levado à cruz, vou ser crucificado, vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E a gente vai encontrando aqui tudo isso. Jesus é crucificado, é morto. Houve coisas que não deveria ouvir. Mas mesmo ali na cruz, Jesus faz um ato de amor. Quando um dos malfeitores que estava sendo crucificado junto com ele, talvez num momento ou de desaforo, ou de não sei o que foi, mas a oportunidade não foi perdida. Quando diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele faz essa ação tão linda. Mesmo na cruz, mesmo sofrendo, o grande amor de Deus nos alcança. E aquele sacrifício não foi em vão. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Agradecendo a Deus porque nós estamos salvos na pessoa bendita de Jesus. E eu quero dizer a você que se por um acaso está afastado dos caminhos do Senhor, afastado desse grande amor, volte-se para Jesus. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário foi para a nossa salvação. Ele pagou pelos nossos erros. Ele pagou pelos nossos pecados. Um alto preço. E aqui, nessa sexta-feira da paixão, nessa sexta-feira santa, para um pouco e reflita enquanto nós somos importantes para Deus. A nossa vida, a nossa alma. Jesus Cristo foi crucificado. Não deixe que esse dia passe assim em vão, mas para um pouco e medita no quanto nós somos importantes, a ponto de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo para se sacrificar por nós. Nunca esqueça disso. Hoje, sexta-feira da paixão. Amanhã é o dia em que diz que é o dia que Judas, que vão malhar o Judas, dia de sábado. Mas Jesus estava sepultado. Mas ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E no domingo de Páscoa, no domingo onde celebra-se a ressurreição de Cristo, Jesus Cristo, ele está vivo, ele ressuscitou. A Bíblia diz, nesse mesmo evangelho de Mateus, Marcos também, os outros evangelhos também falam, e fala que a ressurreição, no capítulo 28 desse livro de Mateus, fala da ressurreição. Porque quando as mulheres vão ao túmulo, encontram o túmulo, a pedra removida. Porque Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Por isso nós estamos felizes nessa semana de Páscoa, porque nós sabemos que não é o coelho,
não é o chocolate, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se sacrificou por amor a mim e por amor a você. Então que você tenha um final de semana abençoado, um domingo de Páscoa maravilhoso, onde possa haver comunhão para celebrar a vida, celebrar esse Jesus que ressuscitou, porque o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Ele foi crucificado, mas ele venceu a morte. Ele está vivo e um dia vai voltar. Beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando. Não esquece, deixa seu gostei, deixa seu comentário. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Mas tenha uma Páscoa abençoada, mais ainda nesse ano. Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Deus te abençoe.